A aula de demonstração de fluxo de caixa. Pois é, você já andou um bom percurso aqui, né, no decorrer da nossa aula, da nossa mentoria, e agora você vai aprender sobre demonstração de fluxo de caixa. Você aprendeu aí um pouco sobre balanço patrimonial, DRE, você viu a aula sobre demonstrações de indicadores financeiros, né? Valuation, dívida, crescimento, endividamento, enfim, vários tipos de indicadores. E agora a gente vai aprender mais uma demonstração, você vai aprender mais uma demonstração financeira importantíssima para você que quer se tornar, um excelente investidor, que é demonstração de fluxo de caixa. Então vamos lá, eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, para que você possa fazer suas anotações, acompanhar na sua apostila também. Então tá aqui, DFC, grava esse nome, demonstração de fluxo de caixa, tá? O que você vai ver então nessa aula, o que você vai aprender nessa aula? Deixa eu passar aqui. Olha só, o que é caixa? Eu acho que você já sabe o que é caixa, né? Você deve ter estudado aí ao longo das aulas, visto na apostila. O que é o fluxo de caixa e o que é a demonstração de fluxo de caixa, né? Caixa, fluxo de caixa e demonstração de fluxo de caixa. Os três se conversam, mas são coisas diferentes, tá bom? O que é e para que serve a demonstração de fluxo de caixa? Você vai ver que eles são divididos em três partes, a demonstração de fluxo de caixa, né? As três partes do DFC. As três demonstrações financeiras que eu já falei aqui, mas só dar uma pincelada novamente, que é importante que elas vão se conversar. Regime de caixa versus regime de competência. E na prática, né? Exemplo prático aí com empresas reais, cases reais, como é que você faz para analisar. Beleza? Então, tá só começando a nossa aula. Pega o seu caderno aí, a sua água, o seu chá, faça suas anotações e vamos com tudo. Beleza? Então vamos lá, Luiz. As três demonstrações financeiras. Quais são? O balanço patrimonial, a gente já estudou, DRE e DFC. Por que novamente deixei em amarelo aqui, né? A legenda, acho que você já entendeu. Quando eu deixo em amarelo, é porque eu quero enfatizar, destacar isso na aula, por exemplo, né? Ou que seja algo mais importante. Mas aqui, porque nessa aula exclusivamente nós vamos usar mais o DRE e o DFC, que um é continuidade do outro, né? O DFC, ele vem logo na sequência ali do DRE, tá? Então bora lá. Balanço patrimonial, BP, né? Anota aí a sigla, DRE e DFC. Balanço patrimonial, o que ele mostra para você? A situação patrimonial da empresa, é uma fotografia da empresa. Todos aqui são uma fotografia, por quê? Quando você olha lá o balanço da empresa, o DRE da empresa, o DFC da empresa, ele te mostra o que aconteceu, né, naquele momento, mais relacionado ao passado. Então você precisa fazer análise ali para você entender como está nessa fotografia financeira para ver se faz sentido ou não investir nessa empresa, né, se ela está saudável ou não. Então a situação do patrimônio da empresa vai mostrar o comportamento dela ao longo do tempo, né, como é que ela tem aplicado, né, os recursos dela e de onde que vem a fonte desses recursos. DRE vai demonstrar aí o desempenho da empresa, né, que a gente sempre analisa a cada trimestre. O foco aqui do DRE é analisar as margens, né, os custos da empresa, as despesas que ela está tendo. E se de fato o mais importante que interessa para a gente, investidor, para você, se está tendo lucro ou prejuízo. Ok? Vamos lá, outra coisa do DFC, o nível de investimento, certo? O que é o nível de investimento? Luiz, investimento é em bolsa de valores, em ações? Que tipo de investimento você está falando? Aqui o investimento em si não é um investimento financeiro, mas investimento na operação, certo? O quanto a empresa está tendo rentabilidade, o quanto ela está sendo rentável, né? Como é que ela faz a gestão de recursos para o capital de giro dela, para girar a operação dela, como ela gera caixa. Está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro, certo? Então eu sempre falo isso daqui. Pense em você primeiramente como uma pessoa física, certo? E depois traz isso para a empresa também, perfeito? Vamos lá. Recording stopped. Recording in progress. Beleza? Então vai demonstrar aí se está sobrando ou faltando caixa. Lembra de você como pessoa física, né? Algumas coisas e traz aí para o universo da empresa. Vamos lá então. Luiz, o que é então? Deixa eu mostrar para você aqui. Cadê? Isso. Antes de mostrar para você o que é caixa, eu preciso te mostrar duas coisas, tá? A diferença de regime de caixa do DRE versus a demonstração de fluxo de caixa. Nós temos o regime de caixa, tá? Que é aquele dinheiro que entrou no período. O que é no período? Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. O período realmente que a empresa está fazendo, né, que teve a sua operação ali, ok? Vamos lá.